gente tem como prioridade, uma das nossas prioridades é o combate à violência doméstica contra a mulher. A gente percebe que tem, principalmente em cidades menores, assim, ainda tem uma cultura muito machista que predomina, né? Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar, tem que dar uma atenção, tem que trabalhar. E a gente tem, desde que eu cheguei, tentado priorizar, trazer para a gente esclarecer alguns casos mais antigos que havia na delegacia ainda e tentar não deixar que os novos fiquem velhos, né? Tentar trabalhar com uma certa celeridade para resolver esse problema, né? Para dar efetividade realmente. E fora isso, tentado buscar parceria e algumas ferramentas para tentar trabalhar da melhor maneira possível. O CONDIM ele é um conselho que articula algumas ações e firma parcerias com entidades diferentes para trazer à tona reflexões e conscientização a respeito de vários temas ligados à questão dos direitos das mulheres no geral, né? Mas dentro desse campo, eu acho que um dos assuntos que mais tem destaque nos últimos tempos é a violência contra a mulher, porque isso tem aumentado ou tem aparecido mais, ou enfim, é um assunto mais em evidência nos últimos tempos. Então, nesse sentido, o Agosto Lilás, que é o mês que foi escolhido para trazer à tona essa discussão, especialmente sobre a violência, sobre a Lei Maria da Penha, é um mês especial, porque a gente para refletir, para provocar reflexão, para pensar sobre isso, e realmente a gente precisa de ações que possam melhorar a segurança das mulheres, tanto do nosso município quanto da região. Então o CONDIM, nesse sentido, ele organiza várias ações para conscientização, para projetos que possam buscar a melhoria do atendimento dessas mulheres que sofreram violência, ou o próprio atendimento aos homens que praticaram violência. Então todo um conjunto de ações relacionadas à diminuição desses números, né? Então o CRES é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. É um dos órgãos da Rede de Atendimento e Proteção à Mulher de Pinhalzinho. É o órgão do município que atende a mulher encaminhada da delegacia, né? A mulher registra o BO e a delegacia nos encaminha para que essa mulher receba o atendimento multidisciplinar feito pelo CRES. Esse atendimento multidisciplinar é feito pela equipe formada por uma advogada, uma assistente social e uma psicóloga. Cada profissional contribui com a sua área de conhecimento, né? Então, eu que sou advogada, eu explico sobre a questão do processo judicial, sobre a medida de proteção, sobre os requisitos que tem lá na medida, o que ela tem que fazer se o autor da violência doméstica descumprir um daqueles requisitos. A psicóloga colabora com relação às emoções, né? Se ela precisa ser encaminhada para um atendimento terapêutico na saúde, como é que estão as questões emocionais da mulher, se ela conseguiu enxergar que ela está num ciclo de violência e que ela precisa sair dele, né? Ela precisa se fortalecer para conseguir romper esse ciclo. E a assistente social contribui com a verificação da condição dela, se ela necessita de alguma outra medida de proteção ou algum benefício socioassistencial, né? Como é que ela vai seguir a vida dela, se ela vai continuar no relacionamento ou não. Muitas vezes a mulher, ela quer que a violência cesse, ela não quer terminar o relacionamento dela, ela quer o fim da violência, não necessariamente com o fim do relacionamento. Do ano passado para cá, eu fiz um comparativo, a gente tem uma estabilidade, assim, não houve uma redução do ano passado para cá, mas também não houve um aumento, então está mais ou menos no mesmo patamar. A gente imagina porque o que era esperado? A gente esperava que houvesse um aumento no número de registros em razão das medidas que a gente tem adotado com relação a esse tema. E não houve um aumento, então tem alguns meses que dá um pouco mais do que em 2019, alguns meses dá um pouco menos que em 2019, mas no geral tem se mantido. E com relação à pandemia, a gente percebeu num primeiro momento, quando teve aquela quarentena mais rígida no estado, final de março, início de abril, a gente percebeu que houve na nossa região uma leve redução do número de casos. E depois, quando a quarentena, quando houve a flexibilização das medidas, aí o número mais ou menos normalizou. Por que eu acredito que houve aquela redução no início? Porque os bares estavam fechados.
E o assunto violência doméstica, ele não pode ser tratado, claro, ele tem relação com vários aspectos, né, da vida humana, da sociedade e tal, mas talvez o principal dele seja o álcool. Então a gente percebe conversando principalmente com as mulheres vítimas de violência doméstica, eu não tenho o número exato, mas eu acredito que em 90% mais ou menos das vezes o cara estava embriagado quando bateu. A gente estava até comentando aqui que todo mundo conhece alguma mulher que sofre ou que já passou por uma situação de violência, né? Tanto na família, uma amiga. Então, assim, orienta a procurar ajuda, né? Uma forma de proteger essa mulher é ajudar a realizar a denúncia, né? Fazer com que ela se fortaleça para romper esse ciclo. E se a gente não tratar o assunto do álcool, a gente não vai conseguir resolver. Então, a gente precisa, os dois estão intimamente ligados. Então, a gente percebeu na nossa região isso. Quando os bares estavam fechados lá no início, os caras bebiam menos e incomodavam menos em casa, havia menos violência doméstica. Depois que eles voltaram a beber como antes estavam bebendo, a gente percebeu que normalizou o número de casos. Em nossos encontros, nós priorizamos o planejamento das ações que serão desenvolvidas, e alguns encontros acontecem em sessões extraordinárias para, por exemplo, assinaturas de documentos, reuniões com entidades de outros municípios ou a própria articulação dos projetos que a gente quer colocar em prática, como, por exemplo, no desenvolvimento do projeto Rede Catarina, para trazer o projeto Rede Catarina para Pinhalzinho. Nós desenvolvemos em várias ações, em vários encontros com os representantes de cada órgão envolvido para poder desenvolver esse projeto, trazer o projeto para Pinhalzinho e realmente fazer acontecer. Da mesma maneira, o projeto Basta, que foi um projeto que também foi o Condim que articulou entre o Poder Judiciário e a UNOESC, que é o projeto que trata do atendimento aos homens atores de violência, né, aqui do município. E esse projeto também envolveu algumas ações fora desses encontros rotineiros, mensais do Condim. O serviço está à disposição de qualquer mulher que sofre violência. E se ela quiser ir antes no CREAS para ter essas informações, se fortalecer, saber como é que será o processo, né, todo, ela pode nos procurar antes de ir na delegacia ou vice-versa. Então, o Condim ele promove esses encontros à medida que a necessidade surge, para que os projetos possam ser desenvolvidos e possam acontecer. Isso demanda do empenho de cada participante, né, porque é um serviço voluntário de todos os representantes, mas que a gente se envolve com o maior carinho, com o maior prazer, porque são assuntos muito importantes e que visam resolver problemas muito relevantes aqui do nosso município.